Você está ouvindo agora o primeiro episódio do podcast Arquituros Comentado, reflexões ressonantes sobre a sonda de Arquituros, por DJ Kim 98. Parte 1, Capítulo 1. Preâmbulo, Nós de Arquituros. Então vocês criam uma realidade de leis, companhias de seguro, máfias e agentes secretos, padres de vestes brancas espiritualmente cegos, aterrorizando a estrutura atômica dos seus trajes espaciais. Gangrena da mente, acreditar que vocês devem evitar a morte. Mas não é nosso propósito moralizar. Nada é mais insignificante. Ao contrário, preferimos dividir com vocês notícias sobre nós mesmos, sobre a nossa sonda, a sonda de Arcturus. Nós de Arquituros. Nós de Arquituros somos muito. Podcast Arquituros Comentado. Reflexões ressonantes sobre a sonda de Arquituros. Olá, boas-vindas ao primeiro capítulo do projeto Arquituros Comentado. Esse projeto é para comentar o livro Sonda de Arquituros, de José Argüelles, publicado pela primeira vez em 1992 nos Estados Unidos. Esse projeto foi idealizado agora há pouco por mim, Jonathan Jeremias, em 98, Espelho Ressonante Branco, mas você pode me chamar de DJ, que é o meu apelido, ou de DJ. Eu sou formado em jornalismo, sou professor de inglês, entusiasta da bibliografia de José Argüelles, facilitador e pesquisador da Lei do Tempo, e é um prazer, uma honra, poder compartilhar um pouco da minha experiência da sonda de Arcturus com você. A Sonda de Arcturus é o 9º livro do autor José Argüelles, também conhecido como Volume Botan. Você vai me ouvir várias vezes me referir a José Argüelles como Volume Botan. Ele foi um professor de História da Arte, na verdade pós-doutor em História da Arte pela Universidade de Chicago, dentre vários outros títulos e várias outras experiências de vida que ele teve, muito significativas, para que a gente tivesse hoje todo esse compêndio de ferramentas e de livros sobre a Lei do Tempo. Por isso ele é conhecido como o pai da Lei do Tempo, né, de uma perspectiva moderna. O livro se chama Sonda de Arcturus, Contos e Relatos de uma Investigação Contínua, ou em algumas traduções, Investigação em Andamento. Ele foi publicado primeiramente em 1992 e anos mais tarde, em 1996, pela editora Light Technology Publishing, e no Brasil foi publicado somente em 2002 pela editora Madras, que é uma editora incrível, referência em todo o Brasil para diversos assuntos de espiritualidade, holismo. Ela publicou 2 livros de José Argüelles, Sonda de Arcturus e O Tempo e a Tecnosfera, que também é outro livro que foi escrito após a Sonda de Arcturus e que também complementa muito esse livro aqui. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Infelizmente, o livro Sonda de Arcturus não está mais sendo editado. Isso significa que você, muito provavelmente, só vai conseguir adquirir esse livro encontrando exemplares já usados, revendidos pelos próprios leitores. Muita gente pode ter esse livro em casa sem saber, sem ter ciência da importância desse material. Isso acontece bastante. Os materiais de José Argüelles, eles foram muito difundidos, principalmente nos anos 90, e muita gente acabou adquirindo muita coisa e guardou, sem ainda ter a consciência plena da importância que tinha para o nosso tempo todo esse material. Você pode encontrar versões digitais da Sonda de Arcturus pela Amazon e pelo Google Books. Na Amazon, no Amazon Kindle, ele custa R$ 20,32 da última vez que eu consultei. E no Google Books está por R$ 73,36. Então, vale mais a pena ler pela Amazon, né? Já fazendo um jabazinho aqui. Versões físicas do livro, como eu falei, você talvez só encontre procurando na internet pessoas vendendo usado, ou em comunidades mesmo de estudiosos da Lei do Tempo. Pode ser que tenha alguém que já tenha lido esse livro, já tenha feito o estudo e queira passar adiante.
Também não é difícil encontrar na internet vários PDFs circulando de forma gratuita, em português, inglês, espanhol, mas é claro, tem direitos autorais, então não é uma prática recomendada. Muito embora José Argüelles também era contra esse sistema de proteção de dados, de direitos autorais, mecanismos legais de proteção, enfim, tudo isso ele critica bastante nas Crônicas da História Cósmica, um dos últimos livros que ele escreveu. Pela legislação brasileira, é considerado crime comercializar cópias não autorizadas de qualquer livro, de qualquer autor, na verdade, de qualquer obra artística literária, sem a autorização dos seus responsáveis legais. No Brasil, é a Editora Madras. Esse podcast é voltado para todas as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre a bibliografia de José Argüelles, conhecer mais sobre a Sonda de Arcturus, independentemente de ter lido já a obra ou não. Eu recomendo que, se você tiver um exemplar da Sonda de Arcturus, fica muito mais interessante, porque cada capítulo desse podcast vai ser sobre um capítulo do livro. Então você pode fazer primeiramente a leitura e depois ouvir aqui o podcast comentando esse capítulo. Eu não vou fazer a leitura do livro, embora você vá me ouvir lendo aqui eventualmente uma frase ou um trecho, mas só para fins mesmo de contextualizar o comentário ou alguma coisa desse tipo. A propósito, no site oficial da Editora Madras, você também pode preencher um formulário que tem lá gratuitamente, pedindo reedições de livros. Você apenas coloca lá o seu nome completo, o seu e-mail e o livro que você gostaria que fosse reeditado. Muito provavelmente, os livros mais solicitados acabam entrando aí para a lista, para a fila de reedições. Quem sabe? Os materiais que eu vou utilizar para fazer os comentários são 2. A edição impressa, o livro impresso da Editora Madras, que eu adquiri junto ao Instituto da Lei do Tempo, alguns anos atrás, quando fui fazer o curso de facilitadores da Lei do Tempo. E a versão original em inglês. Como eu sou professor de inglês, eu acabo procurando muitas referências nos materiais originais, porque traduções em geral acabam deixando passar algumas nuances de significados, então quando a gente sabe mais de um idioma, acaba facilitando, né, aumentando nosso espectro de percepção sobre algumas ideias, e poder consultar e às vezes até comparar os significados em mais de um idioma pode fazer com que a gente até se conecte melhor. Nós, de Arcturus, somos todos telepáticos. Antes de a gente começar a falar sobre o capítulo 1 da Sonda de Arcturus, vamos falar sobre o livro como um todo. Afinal de contas, do que se trata o livro A Sonda de Arcturus? Nas palavras do próprio José Argüelles, no livro O Tempo e a Tecnosfera, abre aspas, algumas pessoas dirão que o Sonda de Arcturus é uma fantasia exagerada. Mesmo assim, não posso negar o processo puramente telepático que foi escrever aquele livro, que preenche muitos pontos da cosmologia psicomítica do encantamento do sonho. Fecha aspas. José Argüelles aqui ele já traz essa ideia de que a gente está falando sobre uma fantasia, mas essa fantasia ela vai ter diferentes nuances, porque ela está falando sobre memória. A imaginação é como a gente acessa o tempo. E essa imaginação, muitas vezes, ela é condicionada pelas nossas memórias, inclusive aquelas das quais a gente não tem recordação consciente. Então, a nossa mente, ela é cheia de informações que muitas vezes estão lá ocultas no subconsciente. E mais do que isso, a gente tem memórias coletivas no subconsciente coletivo. E aí a função desse livro e de toda a Lei do Tempo é trazer para a consciência tudo isso que está no subconsciente coletivo. E aí a gente começa a criar um outro movimento, né? Que é o movimento da consciência coletiva, também chamada de noosfera, né? Nos estudos da Lei do Tempo. Tem outro ponto que o José Argüelles fala no livro O Tempo e a Tecnosfera sobre o livro Sonda de Arcturus. Esse trecho que eu li, ele tá lá no finzinho, no último capítulo. Mas lá no começo, quando ele faz uma introdução a sua vida bibliográfica, José Argüelles ele vai citando livro por livro do que ele já publicou, inclusive com outras companheiras que ele teve.
ele vai falar sobre a Sonda de Arcturus como uma continuação de um livro que ele publicou em 1988, ou seja, 4 anos antes, chamado O Surfista do Zuvuia. Ele diz que a Sonda de Arcturus começa exatamente de onde o Surfista do Zuvuia parou. E mais, a Sonda de Arcturus é, na verdade, um livro duplo. Foi publicado no mesmo ano, em 1992, a Sonda de Arcturus e O Chamado de Pakal-Votan, O Tempo é a Quarta Dimensão. Esses 2 livros foram intencionados juntos, né, e foram publicados quase na mesma época, ali no mesmo ano. Eles surgiram como uma necessidade de José Arguelles de aprofundar o que ele antecipou no livro O Encantamento do Sonho, A Viagem da Nave do Tempo Terra 2013, um livro que ele publicou 1 ano antes, em 1991. No livro O Tempo e a Tecnosfera, que veio depois, José Arguelles ele comenta sobre essa dualidade do livro Sonda de Arcturus com O Chamado de Pakal-Votan. Ele fala o seguinte, abre aspas, este texto, O Encantamento do Sonho, impeliu-me a escrever 2 outros livros. O primeiro, Sonda de Arcturus, é uma profunda recordação que se inicia onde o livro Surfistas do Zuvuia parou e documenta as rotas psicocosmológicas interestelares, interplanetárias do encantamento do sonho do tempo quadridimensional. O segundo livro foi O Chamado de Pakal-Votan, O Tempo é a Quarta Dimensão. Neste tratado altamente científico e matemático, pude acomodar os códigos da lei do tempo do encantamento do sonho em uma análise da biosfera e da transição biosfera-noosfera. Fecha aspas. Então, esses 2 livros, A Sonda de Arcturus e O Chamado de Pakal-Votan, eles são complementares. Em outro trecho aqui, José Arguelles se refere a eles como 2 lados da mesma moeda, um trazendo uma perspectiva mais narrativa, mais da fantasia, que é o Sonda de Arcturus, enquanto o Chamado de Pakal-Votan era mais técnico, mais numérico, trazendo conceitos e aprofundando aí as matemáticas da lei do tempo e vários outros contextos que a gente usa até hoje. A Sonda de Arcturus ele vai falar da mesma coisa, só que agora com uma narrativa que muitas pessoas podem achar que é uma metáfora, enquanto outras acreditam que isso realmente aconteceu no sentido mais literal. Independente do que seja, ela funciona para que a gente comece a acessar algumas informações importantes sobre a lei do tempo. Inclusive, o Sonda de Arcturus descreve a construção de uma das ferramentas mais importantes da lei do tempo, que é o tabuleiro do Telectonon. Apesar de que o livro não menciona o Telectonon em nenhum momento. O Telectonon fala de um sistema que conecta todas as órbitas planetárias aí do sistema solar com o propósito de resgatar a nossa memória do tempo natural. A Sonda de Arcturus vai descrever todos os sistemas do Telectonon de uma forma narrativa. Ou seja, para quem nunca estudou o Telectonon, para quem nunca jogou esse tabuleiro, ou talvez não tenha nunca nem ouvido falar disso, a Sonda de Arcturus já vai introduzir vários conceitos e várias dinâmicas que talvez uma pessoa que já tenha jogado o Telectonon não tenha ainda consciência do que está fazendo ali. A gente consegue fazer as 2 coisas paralelamente. A gente consegue jogar o tabuleiro do Telectonon, entender as suas posições, as pecinhas, os circuitos e tal, sem necessariamente conhecer a essência por trás daquilo. A Sonda de Arcturus vai trazer essa essência e ainda contando uma historinha. O que é muito bom, o que é muito benéfico, porque ela se adapta, essa historinha se adapta à nossa noção de mente mais linear, ou seja, que as coisas têm um começo, meio e fim. Então, para quem está começando, a Sonda de Arcturus é um convite ao desenvolvimento da imaginação, já com essa pegada consciente de, opa, temos alguma coisa para nos lembrar. E isso nos leva, então, ao primeiro capítulo, o preâmbulo da Sonda de Arcturus, que fala justamente sobre isso. Afinal, essa história aconteceu no passado, no presente e no futuro. Vamos lá. O que vocês chamam de amor, amor sensual, amor sexual, é só o começo da nossa mais alta forma de esporte. Bom, A Sonda de Arcturus é um livro dividido em 2 partes. A parte 1
é chamada de Lançando a Sonda e contém 26 capítulos. A segunda parte do livro se chama Relembrando a Nave do Tempo e contém mais 23 capítulos. Além da parte 1 e da parte 2, a gente ainda tem uma introdução e um apêndice. O apêndice, eu já adianto aqui, ele é maravilhoso, porque ele traz diversos conceitos que a gente vai encontrando ao longo do livro. Então, à medida que você e eu formos percorrendo os capítulos desse podcast com os capítulos do livro, eu vou fazendo várias conexões com alguns conceitos do apêndice. É um livro para você ir acompanhando linearmente, mas com o seu marca-página lá no apêndice para ficar consultando os textos ali, os termos, que são complementares ao longo de toda a jornada. É muito comum reler o mesmo conceito, o mesmo termo, várias vezes, porque dependendo de onde você está na leitura, aquele conceito simplesmente se transforma, se revela, ele abre na nossa percepção como se fossem várias camadas aí podendo ser acessadas. Então isso acaba sendo também uma investigação muito divertida. Já a introdução, eu não vou começar por ela, a gente vai deixar ela por último. E isso tem uma justificativa bem pessoal, na verdade. Quando eu li A Sonda de Arcturus pela primeira vez, eu comecei pela introdução. Afinal, o nome já diz, né? Nos introduz a alguma coisa. Porém, eu confesso que eu saí muito mais confuso e com uma outra ideia sobre o que seria o livro A Sonda de Arcturus. Quando eu li a primeira parte, eu pensei, isso aqui não é para mim. É muito complicado, tem muitas histórias aqui paralelas. Será que eu já não deveria ter lido alguma coisa antes para estar preparado para o Sonda de Arcturus? Mas, na verdade, isso foi apenas aí um filtro, né, do meu ego, porque quando chegou a parte 1, parece que tudo se elucidou, tudo se esclareceu, e aí a introdução só foi fazer sentido para mim depois que eu já tinha completado a leitura do livro. Então, para não confundir agora com conceitos e termos e as histórias que vão se compondo naturalmente ao longo do livro, eu vou deixar a introdução pro final. Nós, de Arcturus, somos muitos e somos um. Bom, no começo desse podcast, eu comecei lendo um trecho da parte 1, do capítulo 1, Lançando a Sonda, chamado Preâmbulo, Nós, de Arcturus. Então, esse capítulo, assim como quase todos os outros, é bem curtinho. Isso aqui é uma leitura que você consegue fazer aí em 2 luas tranquilamente. No sentido de que os capítulos são curtos. Se a gente lê um capítulo por dia, não é muito demorado. Mas é lógico que cada capítulo tem uma profundidade imensurável. Então, às vezes você pode ficar no mesmo capítulo, às vezes o capítulo tem 1 página, e aquilo ali simplesmente ser um oceano de informações, de memórias, de insights que vão se conectando com outras partes de você e das suas memórias e do seu repertório, dos teus sonhos, e se torna algo muito maior do que simplesmente uma página de texto. Cada capítulo da Sonda de Arcturus é narrado por um ou mais personagens de toda essa trama. A Sonda de Arcturus é uma odisseia interplanetária, intergaláctica, talvez até interuniversal, sobre como chegamos aqui, ou sobre a idealização desse sistema planetário, como que surgem aí as desordens, as distorções do ego, o raio 1260, Lúcifer, várias profecias, vários ensinamentos de antigas religiões e civilizações vão se encaixando como um grande quebra-cabeça intergaláctico em que os protagonistas são os arcturianos, uma raça que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais. Bom, envolve muitos personagens e às vezes a gente vai ter esses personagens falando em primeira pessoa, inclusive o próprio Lúcifer, já coloco aqui um spoiler. Mas a maior parte mesmo da narrativa é dos arcturianos. E o capítulo 1 é sobre eles se apresentando. E eu separei aqui alguns trechinhos para ler, algumas frasezinhas, porque eles se apresentam já questionando a nossa forma de pensar tanto o espaço
quanto a nossa própria vida, os nossos próprios propósitos. Então, a primeira frase do livro, para mim, ela já fala profundamente. E lá na frente, lá nos capítulos mais avançados, eu tive que parar e reler essa primeira parte aqui, porque ela, simplesmente para mim, ela mudou de significado. Então, a primeira frase é: por muito tempo, esperamos a oportunidade de dividir essa informação com vocês. A informação a respeito de outros mundos e o que vocês chamam de viagem entre mundos. Mas até que vocês experimentassem os fracassos e falhas de seus métodos limitados, com modos diabolicamente incansáveis de afastá-los cada vez mais de seus verdadeiros propósitos e objetivos, não havia nada que pudéssemos fazer. Então, nesse primeiro trecho, os arcturianos, eles nem sequer se apresentam, mas eles compartilham com a gente a felicidade com que eles... a felicidade que eles estão sentindo em poder se comunicar com a gente pela primeira vez. Aqui é muito bacana porque isso fala muito sobre a personalidade dos arcturianos. Uma coisa que caracteriza os arcturianos ao longo de toda a sua descrição é o quanto eles sentem prazer em compartilhar tempo uns com os outros de forma telepática. Percebe que aqui eles não chegam se apresentando e dizendo: oi, nós somos arcturianos, nós viemos de não sei aonde, nós somos assim, assim, assado. Nesse primeiro parágrafo, eles já começam compartilhando o sentimento deles, o sentir, e é um sentir de felicidade, de alegria. Eles esperaram, a oportunidade de dividir essa informação conosco. Então, isso fala muito sobre eles. Ao contrário da gente, humanos, egóicos, quando a gente vai se apresentar, a primeira coisa que a gente fala é: oi, meu nome é tal, eu faço isso, eu sou aquilo, que é a nossa identidade egóica, Agora, os arcturianos já chegaram com uma outra pegada. Já chegaram compartilhando o seu sentir. E de alguma forma, eu, enquanto leitor, eu fiquei feliz por eles estarem felizes entrando em contato comigo. Isso é muito bacana. E aí eles ainda tinham um propósito. Não queriam só falar por falar. Eles queriam compartilhar a informação de outros mundos. E isso tem tudo a ver com o propósito da sonda. Mas afinal, o que impedia os arcturianos de falarem conosco antes? Bom, eles já são muito categóricos em dizer que eles não tinham como fazer isso. Porque nós tínhamos que primeiro experimentar o fracasso dos nossos métodos que são limitados. Então, ele diz que os nossos métodos, eles nos afastam cada vez mais dos nossos propósitos. E eles não podiam fazer nada enquanto a gente não experimentasse essas falhas. Ou seja, para que nesse momento nós estivéssemos recebendo esse contato, quer dizer que nós já testemunhamos as falhas. E isso não é difícil de fazer quando a gente olha para o mundo que a gente co-criou aí coletivamente, Ele é meio... como diz na Bíblia, do cristianismo, o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse sistema, ele tá já fracassado, o nosso calendário gregoriano é um fracasso. Só fez nos separar dos nossos próprios ciclos, dos ciclos da natureza, do ciclo dos planetas, do Sol, nos desconectou uns dos outros, transformou o tempo em dinheiro. A gente viveu toda essa mecanização da mente e de todos os processos da vida. Nós estamos terceirizando cada vez mais para a máquina tudo aquilo que deveria ser autêntico do nosso ser orgânico mesmo, do nosso ser biológico e mais do nosso ser galáctico, solar. E com isso a gente perde até alguns poderes que nós tínhamos inicialmente, como é a telepatia. A telepatia, ao contrário do que muita gente pensa, não é aquela coisa ficcional, estilo X-Men, A gente até pode ter alguma coisa parecida com aquilo ali, mas desde que nós estejamos ancorados aí com outros conceitos, com outras ideias. Bom, voltando aqui, os arcturianos, eles fazem esse contato com a gente porque eles entendem que agora nós estamos preparados para receber isso. Porém, eles dão uma criticada legal na gente.
Então, tudo isso que eu falei ali sobre as falhas do nosso sistema, os arcturianos estão bem conscientes disso e parece que eles já estavam conscientes disso antes de a gente criar tudo isso, né? Ao ponto deles ficarem lá pacientemente esperando para que a gente pudesse ter esse contato. E eles têm uma linguagem, às vezes, até um pouco meio irônica, meio sarcástica. Não no sentido de ser tóxico ou alguma coisa assim, mas no sentido de que eles estão conscientes e eles não têm dó, eles não têm pena de falar algumas verdades como devem ser ditas, objetivamente. Os arcturianos não vão passar a mão na cabeça do nosso ego, não vão afagar o nosso orgulho egóico separatista. Porém, eles são muito professores. Eles entendem o estado vibratório da nossa mente agora e, por isso, eles vão nos levando gradualmente a entender os seus desígnios. Eles não chegam e falam assim direto, o lance é esse. Não. Eles chegam com suavidade, com calma, como tem que ser o tempo natural. E eles vão respeitando também a radialidade da nossa mente. Então a gente começa lendo essa história aqui com uma mente bem linear, começo, meio e fim. À medida que eles vão abrindo, descortinando as aventuras dessa odisseia, a nossa mente vai ficando mais radial. E a gente começa a não ficar só no agora, a gente começa a visualizar as coisas que a gente acha que é muito tridimensional, a gente já começa a ver como uma perspectiva mais informativa, mais abstrata. Às vezes a nossa imaginação vai nos levar para um outro modo de pensar aquilo que está sendo contado. Então eles são muito pacientes nesse sentido. E, pessoalmente, eu vejo isso como algo muito amoroso de se fazer. Não tem dó da nossa ignorância, mas respeitam o nosso ritmo, independentemente de com quem eles falam. Então a mesma linguagem que eles vão usando para acessar uma pessoa que talvez nunca tenha ouvido falar em cosmologia, em psicomítica, em esses termos, vai ser a mesma linguagem com que eles vão usar. Eles vão conseguir acessar essa pessoa e vão conseguir acessar uma outra que já está aí mais velho de guerra, né? Que já está aí mais acostumado com esse linguajar ou com esses conceitos holísticos, espiritualistas que se cruzam com a nossa consciência científica, né? Mais material, mais de espaço tridimensional, toda a nossa compreensão mais, entre aspas, lógica e racionalista sobre a realidade. Então os arcturianos, eles já superaram essa ideia de ego. Eles até compreendem o que é o ego, mas eles já transcenderam isso. Eles já começam aqui falando em nós. O tempo todo eles usam essa primeira pessoa do plural. Nós esperamos, né? Nós queremos dividir. Não tinha nada que pudéssemos fazer. Então aqui eles já não falam em nome de um. Não é, oi, tudo bom? Eu sou Arcturo Júnior, né? O nome de um indivíduo egóico. Não. Ele fala em nome de todos. Nós somos os arcturianos. Inclusive, né, no 4º parágrafo ele diz: em primeiro lugar, vocês devem saber quem nós somos. Arcturianos, naturalmente de Arcturus. Então aqui a gente já vê que eles falam coletivamente, que é uma característica que nós humanos perdemos. Em geral, nós falamos em nome da nossa unidade egóica, do nosso serzinho humanoide com RG, CPF. É difícil você ver alguém falando em nome de toda a humanidade, né? Sem correr o risco de ser uma generalização também egóica, de um argumento, de um ponto de vista egóico. Aqui eles estão tão em sintonia, eles estão tão unificados multidimensionalmente, que essa fala é a fala de todos, é a fala do corpo arcturiano. Inclusive eles falam aqui num trecho, abre aspas, nós de Arcturus somos um e muitos ao mesmo tempo. Nossas vozes falam para todos os níveis de conhecimento e sentimento, mas são geradas de uma fonte comum. Quando vocês se abrirem para nós, irão experimentar-nos como seres ligados, como amantes em uma cadeia de margaridas de incessante êxtase e alegria. O que vocês chamam amor, amor sexual, amor sensual,
é só o começo da nossa mais alta forma de esporte. Então aqui, os arcturianos, além de serem extremamente conectados, de compartilharem o tempo com a gente, eles ainda são artistas, são poetas. Olha só as metáforas que eles usam para poder se comunicar, né? Olha só o amor como um esporte, né? Olha só, uma cadeia de margaridas, de incessante êxtase e alegria. Então, olha como eles descrevem essa conexão. É tão forte e tão prazerosa essa conexão, não é uma coisa difícil, não é uma coisa como a gente pensa, por exemplo, hoje com a democracia aqui no nosso planeta, né? A democracia é sempre uma coisa tensa, em que sempre tem lados aí, um sempre tem que ganhar sobre o outro, é uma briga, né? Sempre um perde, o outro ganha, é uma roda o tempo todo de concessão de perdas e de ganhos ali. Então, aqui a gente está vendo que não é um estado democrático, Arcturus, né? Ele é um estado ali de harmonia pura. Então, eles estão em ressonância, eles estão em sintonia, e isso chega até a ser constrangedor pra gente, né? Porque às vezes até em um grupo pequeno de 2, 3, 4 pessoas, já é difícil a gente entrar em sintonia. Imagina toda uma civilização, será que a gente pode chamar assim? Né? Enfim, toda uma cadeia de seres de um planeta. Por falar nisso, né? Planeta, estrela, afinal de contas, de onde eles vêm? Né? Eles falam, né? Obviamente, nós somos de Arcturus. A 40 anos-luz de distância, de acordo com os seus padrões físicos, a sexta estrela mais brilhante do seu céu, a estrela da alegria, a estrela púrpura, a estrela guia dos Boots. Então, eles já começam sendo legais com a gente e tentar explicar Arcturus de uma perspectiva espacial. De uma perspectiva aí de espaço sideral, de observação do céu. Aqui no texto fala sobre a sexta estrela mais brilhante. Procurando aqui na internet sobre Arcturus, eu vi que ela é a quarta estrela mais brilhante no céu noturno. Muito provavelmente porque aqui com equipamentos, né, a gente tem umas medições mais técnicas para ver essa questão de brilho, mas independente disso, ela é visível a olho nu, ela chama a atenção. Outro dia mesmo, eu ainda não conheço, assim, né, as estrelas, só de bater o olho e já saber qual é, né? Mas outro dia eu tava na janela, assim, olhando estrelas aleatoriamente, e foquei numa. E aí fiquei tão atiçado por aquela estrela que eu fui ali no meu celular, peguei o aplicativo, apontei pro céu. Tem esse aplicativo muito bom. E era Arcturus. E isso aconteceu mais de uma vez. Então é uma estrela que chama a atenção, né, no nosso céu. Ela já foi classificada como uma estrela gigante vermelha, mas hoje ela é considerada uma média alaranjada. O livro fala que eles estão a 40 anos-luz de distância. Isso significaria que a luz levaria, que é a coisa mais rápida do universo, né? Levaria aí 40 anos para chegar até aqui na Terra. Ou seja, quando você encontra e olha para a estrelinha lá de Arcturus no céu, você está olhando para pelo menos aí 40 anos no passado. Umas medições mais precisas, tecnologicamente falando, diz que essa estrela está a aproximadamente 33 anos-luz do Sistema Solar, e não 40. Mas independentemente disso, né, isso são apenas dados aí desse nível tridimensional. A gente vai aprender com a lei do tempo que essas medições da terceira dimensão, elas não são muito relevantes, não. Elas são aproximadas. Isso porque quando a gente fala da lei do tempo, a gente está falando de dimensões que ultrapassam a terceira. A gente está falando da dimensão do tempo para cima. E nessas esferas, o espaço, ou essa precisão do espaço, ela vai perdendo relevância, porque a gente está falando de dimensões cada vez mais puras de informação. Então, a forma como a gente testemunha essas informações na terceira dimensão, elas servem apenas como uma espécie de holograma ou de metáfora dessas informações que são mais puras. A gente busca elas, a gente busca a informação mais pura. A informação tridimensional, muitas vezes, ela serve para nos condicionar como se fosse um fluxo de sincronização, como se fosse apenas um start, um gatilho para que a gente alcance a informação que é mais pura, tá? Então não se preocupe com em relação
a essas precisões numéricas da terceira dimensão. Elas realmente se tornam cada vez mais irrelevantes à medida que a gente vai avançando nos estudos das dimensões superiores, tá bom? Então, os arcturianos, eles são muito pacientes em explicar pra gente de um ponto de vista, começando de um ponto de vista do espaço sideral. Mas nesse mesmo capítulo, que é bem curtinho, eles já questionam a nossa ideia de espaço. Então eles colocam assim, até de uma forma um pouco irônica. Abre aspas. Vocês pensam em nós, aqueles de Arcturus, como se estivéssemos fora, no espaço. O que vocês chamam de espaço é a ignorância das suas próprias alienações. Fecha aspas. Então aqui eles começam a desconstruir a ideia do espaço ou a ideia do fora. Essa ideia de que o fora é uma ilusão, ela está presente em muitos outros ensinamentos de diversas culturas antigas aqui da Terra. E a gente entende, né, pelas leis herméticas, por exemplo, né, o que está dentro é como o que está fora, o que está acima como o que está embaixo. Essa ideia de simetria, de forma até espiritual, ela já está presente aqui. Então, o espaço não é algo de fora. Eles ainda complementam, nós de Arcturus somos todos telepáticos e na telepatia não há espaço. Ou melhor, o espaço é o receptáculo da energia que o preenche. É o tempo e não o espaço que nos consome. O que vocês chamam de tempo é meramente a medida de seu espaço alienado. Uou! Então aqui, eles, nesse parágrafo aqui de 5 linhas, eles já dão uma chicotada na gente, na nossa cabecinha tridimensional. Então, o espaço, ele não é um absoluto. O espaço aqui, ele vira um receptáculo de energia, da energia que está preenchendo ele. Então, o tempo, ele é maior do que o espaço, né? O espaço está contido dentro do tempo. E aí a gente já é introduzido aqui indiretamente ao conceito de telepatia, em que na telepatia não há espaço. Na lei do tempo em geral, a gente entende que mente e espaço são a mesma coisa. O espaço como uma holografia da mente. Mas de que mente? Da mente do Jonathan, da Maria, do João? Não. A mente coletiva ou a mente superior, né? A gente pode falar isso a nível de noosfera ou a nível da mente pura de Deus. O espaço como uma manifestação holográfica, ou seja, só há espaço porque há pensamento e esse pensamento é a energia do tempo. Os próprios arcturianos vão se aprofundar nesse conceito nos próximos capítulos, então eu não vou até me aprofundar agora. Mas já é legal a gente ir pensando que, opa, se eles vêm do espaço, mas o espaço não é o que eu acho que é, então de onde que eles vêm? Então aqui, além de quebrar o conceito de espaço, ainda sem entregar, como é que eu vou dizer assim, de forma consistente, né, um outro conceito para substituir esse de espaço, eles ainda introduzem a ideia de tempo. Então, o que vocês chamam de tempo é meramente a medida do seu espaço alienado. Então, poxa, se eu acho que o tempo é um dia após o outro, se eu acho que o tempo é essa progressão linear de causa e efeito, os arcturianos vão chegar e vão dizer, isso é a sua medida de espaço e é alienado. Ou seja, nós estamos viciados nessa ideia de espaço, em que o tempo se torna espacial. A nossa ideia física moderna, tridimensional, de tempo é o que o Einstein conceituou no século passado como espaço-tempo, né? Espaço-tempo, em que o tempo e o espaço são uma entidade unificada, uma coisa só. Já pela perspectiva da lei do tempo, o tempo e o espaço não são a mesma coisa, mas o espaço está contido no tempo. Ou melhor, o tempo informa o espaço, ele dá forma para o espaço. Ou seja, quando a gente mede o tempo pelo relógio, pelo calendário, como uma progressão realmente linear, a gente na verdade está falando de espaço. Porque essa é a medida do espaço. Quando eu falo 1 hora, 2 horas, daqui a 5 horas, eu não estou falando de tempo, eu estou falando de uma distância. De uma distância do agora, desse instante físico, até daqui 5 horas. E isso é espaço.
se a nossa definição de tempo não é essa que a gente está acostumada, então os arcturianos acabaram de quebrar a nossa ideia de espaço e de tempo e deixou a gente aí num outro lugar de mistério. E ele fala, nós somos telepáticos e na telepatia não há espaço. Se na telepatia não há espaço, na telepatia a mente como a gente conhece, ela é irrelevante também. Opa, mas como assim? Se a telepatia, eu preciso da mente para ser telepata, não preciso? Depende. Se o nosso conceito de telepatia for aquele do poder mutante dos X-Men lá, né? Lembra dos X-Men lá da Jean Grey lá? Ela fecha o olho e diz, Scott, me ajuda. Né? Esse tipo de telepatia é um conceito muito limitado. Porque ele diz que essa telepatia é a força do nosso pensamento de atravessar o espaço e chegar na mente da outra pessoa. Olha só, isso é muito lançamento de projétil, né? Como se eu pudesse lançar um pensamento para dentro da cabeça de outra pessoa, como se eu estivesse atirando uma pedra ou jogando uma bola para ela para segurar. Então, esse conceito de telepatia parece uma telepatia mais espacial. E a gente conseguiu fazer isso com máquinas, com pedras, né? Com minerais, que é o nosso celular, que são os telefones, que é a internet. Tudo isso é uma forma, entre aspas, de telepatia materialista. Então sim, para a telepatia precisa de mente. Mas da mesma forma que o nosso conceito de espaço e de tempo são alienados, o nosso conceito de mente também é alienada. E para que nós resgatemos os nossos poderes telepáticos, os arcturianos vão dizer que a gente também precisa ter uma outra percepção sobre a nossa mente. Sobre a mente, que não é nossa. Eles vão entrar nisso mais pra frente. E eles já chegam ensinando por que o nosso conceito de mente está deturpado. Para evitar a morte. Eles disseram, vocês negaram a vocês mesmos o conhecimento total da mente. E mente é o portal para o tempo. Ou seja, a terceira dimensão espacial, mental, é o portal para a quarta dimensão do tempo. Não conhecendo a mente, vocês não conhecem o tempo. E aí ele diz, vocês certamente tiveram experiências de tempo, mas os seus sacerdotes do espaço são ciumentos. Eles desenvolveram linguagens secretas para encobrir esse conhecimento do tempo, que nós, arcturianos, também chamamos de orgasmo. Essa parte é muito legal, porque os arcturianos, eles falam muito sobre prazer, e um prazer sensual, sexual. A sexualidade, como eles falaram, né? Isso que a gente conhece como a sexualidade carnal, a coisa do corpo, né? Do sexo, do orgasmo, para eles é só a primeira camada desse prazer telepático. Inclusive, conhecer o tempo é para eles um orgasmo. É um ápice de prazer que eles vão descobrir de diversas formas diferentes. Cada movimento diferente que eles fazem no tempo, eles têm um orgasmo diferente. E a gente também pode ter. Só que a gente está mecanizando tudo isso. Bom, olha só. Toda a nossa dificuldade de entender a mente e o tempo e a telepatia está enraizado no problema de evitar a morte. Então, esse capítulo, além da apresentação dos arcturianos, eles também introduzem que, desde o primeiro parágrafo, que do segundo parágrafo, que a nossa maior ilusão é querer evitar a morte. Então, eles vão trabalhar em cima disso. Todo o desafio dessa odisseia é superar o medo da morte, entendendo de onde que ele surge, por que surge, como que ele age e como que ele pode ser superado, como que ele pode ser transcendido. E isso a gente não está falando só da morte biológica, mas a gente está falando da morte como uma experiência multidimensional, que é ainda mais desafiador, principalmente se a nossa mente estiver ancorada aí em dogmas religiosos. Então ele fala dos sacerdotes do espaço. Então quem são os sacerdotes do espaço? São todas as nossas frequências mentais humanas que defendem o tempo mecanizado, que defendem a mecanização da mente, que defende que o espaço é superior ao tempo, né? Que tira o poder sagrado do tempo e enaltece o poder do espaço. Bastante coisa. Vai respirando. Arcturus
a medida mais alta, que conecta através do poder harmônico da ordenação. Então, voltando sobre a apresentação dos arcturianos, eles o tempo todo se chamam de nós de Arcturus. Nós de Arcturus. Em inglês, we of Arcturus. Então, eles estão o tempo todo se referindo como nós, we. E eles dizem que esse nome, essa palavra, Arcturus, ela tem um significado maior. Então, ele separa em 3 partes. Arcturus. E cada pedacinho dessa palavra vai ter um significado. Então, arc significa a medida mais alta. Quando eu estava na faculdade, isso lá para antes de 2012, antes de 2013, eu li um livro na biblioteca chamado A Linguagem Perdida do Simbolismo, do Harold Bailey. É um livro muito antigo, de 1966. E nesse livro, A Linguagem Perdida do Simbolismo, eles fazem um estudo sobre a origem de letras, palavras, nomes, contos, folclores e mitologias muito, muito antigas. Alguns deles remontam ao que eles chamavam de idioma ariano, que não tem nada a ver com, você sabe, esse movimento recente da história ali que causou uma série de sofrimento. Essa linguagem ariana se refere, na verdade, a uma primeira comunicação ordenada dos seres humanos na Terra, muito antes dos idiomas primitivos terem os seus sistemas de sons e palavras. Haveria supostamente um grunhido inicial para tudo isso, que se tornou comum. Esse grunhido inicial, ele já se perdeu, obviamente, mas alguns estudos vão chegando neles por meio da arqueologia. E nesse livro A Linguagem Perdida do Simbolismo, o autor fala sobre um som que permanece desde aquele tempo até os dias de hoje em vários idiomas. Esse idioma que você ouviu agora aqui, foi do meu gatinho, o Yogi, querendo participar do podcast. Vem cá, Yogi. Pronto. Então, esse som mais antigo era o som ak. E esse ak representava algo que fosse grande ou maior que o normal, que o habitual. Esse ak poderia representar grandes feras ou coisas muito grandes, como montanhas grandes, árvores grandes, o sol, a noite, enfim, qualquer coisa poderia ter esse som ak representando algo maior. E esse som foi incorporado nos primeiros idiomas e depois ele foi mantido e transformado até chegar nos idiomas modernos como a gente tem. Então, onde que nós encontramos vestígios desse ak? Por exemplo, na palavra arcanjo. Esse arc de arcanjo, quer dizer que é mais do que um anjo, é um arcanjo. A gente tem isso também evoluído como ag, na verdade, como se fosse um ag, na palavra magno, magno. Então, magno fala de tamanho, de magnitude, uma aula magna, uma aula para todos, uma aula maior do que as aulas tradicionais. Então, esse mag, vem desse mesmo som ak. Médico em inglês, doctor, esse doctor, e várias outras aplicações desse som ak nos idiomas modernos, na verdade em vários idiomas, principalmente aqueles que foram derivados ali da região dos antigos celtas, Então esse som ak, ele tem registros ali muito mais antigos do que o dos bárbaros, dos primeiros bárbaros. Então, aqui, os arcturianos vão trazer esse arc como significando a medida mais alta. O tu, de arctu, significa aquilo que liga, aquilo que conecta, enquanto rus significa o poder de ordenar de maneira harmônica. Isso é muito legal, porque esse rus, em inglês, ele tem contido ali o us, que é uma outra forma de nós. Quando a gente fala we of Arcturus, nós de Arcturus, esse nós ali é uma palavra em inglês que sempre remete a um coletivo, que vai fazer uma ação. Mas quando nós, em inglês, não realiza ação, a gente troca a palavrinha we por us, Então a gente vai ter aqui Arcturus, como
Arc, a medida mais alta. Tu, aquele que liga, aquele que conecta, que gruda. E Rus, o poder de ordenamento de uma maneira harmônica. E isso reflete também no nome Arthur. A sonda de Arcturus vai construir ao longo dessa jornada todo um ressignificado para a história do rei Arthur e a Távola Redonda. A história do rei Arthur, o próprio nome Arthur, ele entra como se fosse uma memória perdida, que sobreviveu por meio dos mitos, mas que se trata da própria sonda de Arcturus. Então eles falam, né? Arthur, o rei de uma das suas lendas mais estimadas, é precisamente aquele, Arcturus, a medida mais alta que conecta através do poder harmônico da ordenação. E ele vai entrar aí sobre a Távola Redonda, Merlin, Lady Garça Branca, enfim, tudo isso a gente vai ver ao longo de toda essa jornada da sonda de Arcturus. Não só a lei do rei Arthur, a lenda do rei Arthur, mas como também outras histórias míticas, inclusive a do Jardim do Éden, a história de Lúcifer e outras. Então, além de se apresentarem, além de questionarem a nossa falta de propósito de vida, né? Já que o nosso propósito está baseado em evitar a morte e eles já falam que isso é uma grande ilusão. Além de questionarem os nossos conceitos de espaço, mente e telepatia, eles ainda introduzem uma forma de sair dessa ilusão. E eles dizem, é conhecendo a sonda de Arcturus. Então, conhecer a sonda de é sair desse labirinto medíocre que a gente está consignado, isso aqui são palavras deles, né? O labirinto medíocre ao qual vocês estão consignados por sua devoção à ilusão. Então, nós não estamos apenas iludidos, nós somos devotos dessa ilusão. Ou seja, nós a adoramos, nós ainda servimos a ela inconscientemente. E para isso, eles dizem que eles vão ter que começar a introduzir algumas histórias sobre eles, sobre o passado dos arcturianos, para que a gente possa entender. E aí vai começar o capítulo 2, que a gente vai conversar no próximo capítulo aqui desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse comentário. Como eu falei aqui, já estou há quase 1 hora falando sobre esse capítulo e sobre o livro, porque, basicamente eu falei de uma página, não dá nem 1 página e meia, aliás, 1 folha e meia, que é um livro pequenininho, tem 192 páginas, mas olha o quanto que a gente consegue aprofundar. Então, essa é a proposta desse podcast, é que a gente possa fazer uma leitura compartilhada, você vai lendo aí, vai tendo seus insights, eu já tive alguns insights aqui, tô tendo outros insights à medida que eu vou comentando com vocês sobre esse livro, e aí a gente vai construindo junto. E se você sente de compartilhar a sua ideia, a sua interpretação sobre esse trecho do livro, sobre esse primeiro capítulo, você é muito convidade para mandar aí a sua mensagem para mim pelos meios de comunicação aqui onde esse podcast está sendo publicado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha uma excelente jornada aqui nesse projeto. E é isso, gratidão por vir até aqui em Lakesh. Eu sou outro você, assim falei com muito amor e gratidão. Até a próxima. Nós, de Arcturus, somos muito ousados, desbravadores, curiosos, sem noção, porque a gente não sabe que não pode, não sabe que é para esperar, não sabe perder tempo. Como assim? Eu vou dormir para quê? Vou parar de buscar por quê? Por que eu vou parar de correr? Por que eu não vou estar com o outro? Por que o outro não me interessa? Por que não sentir isso? Por quê? Parece criança. Criança que
não aceita muito esse mundo adulto, cheio de regras, cheio de pudores. Mas eu vi que eu demoro para perceber aquilo que é muito óbvio assim para os seres humanos, e às vezes para mim é confuso, mas é confuso aqui, porque parece que tem algo que atrapalha a comunicação, algo denso atrapalha a comunicação. Então eu prefiro a minha percepção do que o outro vem dizer, porque o que o outro diz para mim demora para chegar, demora, e talvez eu não entenda daquele jeito, eu entendo do meu jeito. E somos um.